Depois dos primeiros beijos, né, a primeira vez que a gente ficou, que foi o drama começa. 26 de novembro de 2011, exatamente. O drama começa. O que acontece? Eu era muito de igreja, muito religiosa. Então, antes de beijar, já me sentia culpada. Depois que eu beijei, era tipo assim, uma dualidade entre o que eu queria fazer, o que eu sentia, e uma vontade absurda de ficar perto dela, de ficar com ela, de beijar, com o que eu tinha aprendido na igreja e tinha escutado da sociedade a vida inteira. Então, o que aconteceu? Eu fazia parte de um grupo de jovens, assim, e todo mundo era muito, muito imerso dentro da religião. Muito imerso, exatamente. E aí a gente realmente vivia aquilo que a gente escutava. Então, eu me sentia muito culpada. Achava que eu ia pro inferno, achava que eu ia levar minha família inteira pro inferno. A culpa cristã é muito, muito... Exatamente. E cruel, né? Cruel. Muito cruel. Porque eu tava sentindo, sabia o que eu tava sentindo, mas por causa da culpa eu duvidava do que eu estava sentindo. E se culpava, né, por estar sentindo. E cheguei a achar muitas vezes que era provação, isso era obra do diabo. Sério? Obra do diabo, e eu tinha que vencer essa provação, entendeu? Eu tinha que vencer esse obstáculo. Então, tipo assim, sabe tentação, sabe? Uhum. Então, eu achava que era uma tentação pra eu ir pro inferno e que eu tinha que vencer essa tentação pra eu ganhar minha salvação, entendeu? Eu comecei a contar pros meus amigos, sendo que a maioria era o pessoal da igreja. Então, ninguém me apoiou. Ninguém. Não teve um amigo pra falar uma palavra de conforto, uma palavra que era só assim, realmente você tem que parar com isso, você vai pro inferno, você não pode fazer isso. Paralelo a isso, a gente beijando na escola, a gente querendo ficar juntas. Todo domingo, depois da missa, eu terminava. E isso durou por... Sim, já tava no terceiro ano da 6 escola. meses. 4 meses. Porque não terminar sabendo que ia voltar, não. A gente terminar. Muito terminar. Porque, gente, é uma coisa assim, é difícil a gente tentar explicar. Eu acho que só realmente quem vive. Porque é uma culpa, né? Bê se sentia realmente muito culpada. E por que era sempre domingo? Depois da missa. Depois da comunhão, ela... Culpada, exatamente. Me sentia suja. Exatamente isso. E aí terminava, aí que tava errado. E ela se sentia muito culpada. Do meu lado, eu não tinha essa culpa cristã, eu tinha muito medo da sociedade, eu tinha muito medo das pessoas, como as pessoas me veriam, né? Mas eu acho que nessa época o que eu mais sentia eu me sentia mal por fazê-la se sentir assim. Era como se o fato dela estar tão mal em relação à igreja, se sentir culpada tudo, fosse culpa minha. Então eu queria me afastar, que ela não tivesse que sofrer, entendeu? Exatamente. E, cara, é muita crueldade, né? Porque são duas pessoas que não têm culpa do que estão sentindo, estão realmente descobrindo uma atração, e eu digo isso, gente, porque acabou que a nossa história, a gente ficou juntos 14 anos, mas quem vive isso, às vezes, com uma pessoa que ficou lá, se descobriu e terminou, ok. Mas isso é muito triste, você tá se descobrindo e com tanta culpa, tanto medo. Exato. E eu me sentia muito triste, gente, era muito choro, muito choro. Muito choro. Luto, né, na escola, quando a gente se encontrava. Mas aí na segunda já voltava a ficar um pouco mais próximo, na terça-feira ou na quarta voltava. Exatamente. Se você tá sentindo isso agora, tá passando por isso, o que eu tenho pra te falar cara, ressignifica o amor de Deus. Ressignifica o que você sente, divino que você sente, sabe? Essa força maior ressignifica o amor de Deus. Porque assim, o que me fez sofrer foi exatamente essa culpa, que hoje eu não consigo sentir mais. Eu sinto zero, mas por quê? Eu ressignifiquei isso tudo. Então, assim, nem tudo que te dizem que tá escrito na Bíblia tá escrito exatamente do jeito que é. E outra coisa, muitas vezes o que tá escrito, muito próximo tá escrito coisas que todo mundo vive e todo mundo ignora. Então, assim, não leve tão a sério isso. Eu acho que a gente precisa, se você quer viver perto da igreja, da religião, acho que é um caminho muito difícil, acho que é um caminho bem árduo, assim, mas acho que é possível. Mas assim, pra mim hoje não é possível, então só pra não perder o fio, assim, ressignificar o amor e o sentimento que você sente por Deus e que ele sente por você e se sentir realmente amado. Eu acho que faz toda a diferença da gente não se sentir culpada, porque se ele fez a gente assim, não tem porque a gente se sentir culpada em relação a isso. Só que isso foi muito tempo, não foi nesse primeiro ano, demorou muito pra ela chegar nesse nível. O que eu tenho? Primeiro, tentar não se sentir culpada pelo sofrimento da outra pessoa. Eu acho que isso é importante, a gente precisa olhar um pouco mais pra gente também nesse meio tempo, sabe? É claro que se você ama a pessoa ou é muito sua amiga e você tem aquele sentimento
sentimento, né, de atração também por ela. Vai Você ser triste, vai ser doer. triste, mas entender que você não tá obrigando ninguém a te beijar, as duas pessoas estão sentindo. Então, assim, tenta olhar um pouco pra você, entender um pouco o que você tá sentindo em relação àquilo tudo, pra você viver o seu processo. Você não vai conseguir aliviar a culpa de ninguém. Eu não consegui aliviar a culpa dela nessa época, nem mais pra frente, que a gente vai contar, porque não era uma culpa minha, não era uma culpa que me cabia. Então, cada uma vai ter o seu processo. Você precisa deixar a pessoa também viver o processo dela, entendeu? E você não precisa viver isso com a pessoa. Sim, porque, por exemplo, na nossa fase de vida hoje, vamos supor se a gente não estivesse juntas, várias pessoas, né, não vivem de uma forma assumida ou não estão bem resolvidas com elas mesmas. Eu não entraria num relacionamento com uma pessoa que não tá bem resolvida. Eu, sendo bem resolvida, não entraria num relacionamento com uma pessoa que não tá bem resolvida, porque não cabe a mim o processo dela. E eu não tô disposta a viver o processo de outra pessoa, sofrer isso tudo de novo, enfim. O processo é individual. A gente pode tentar ajudar outras pessoas, mas nunca viver isso por elas e nem ser obrigada a viver com elas. É isso, assim. E aí, a gente, em abril, ela decidiu realmente, não, eu vou ficar com você. Essa questão, por que é abril? Eu lembro exatamente o dia, a data onde eu tava quando ela mandou a primeira mensagem, num domingo à noite, porque eu já ficava esperando, falando que não ia terminar. E, cara, foi realmente muito boa aquela sensação. Pouco, mas ainda é muito mais história. Depois do primeiro beijo, comecei a sentir muita culpa. Consegui ressignificar isso, a gente contou num vídeo anterior um pouco desse processo com a religião. Mas enfim, aliviou um pouquinho a culpa. E aí a gente quer contar como que a gente, adolescente, achava que seria o nosso futuro. Sim. O que acontece? Gente, por várias vezes a gente achou que a gente não poderia ficar juntas. Pra sempre, a gente pra não conseguia vida, ver o futuro assumidas. Com casadas, que loucura é essa? Não era mesmo. algo inimaginável. Não mesmo. 16 a 7 anos, né? A gente tava no terceiro ano da escola. A gente não via nosso futuro juntas, assumidas, por quê? Porque a gente não era assumida. Então E a gente não conhecia ninguém assumido. Exatamente. A gente tinha que fingir pros nossos amigos, pra alguns deles, a gente tinha que fingir pra nossa família, a gente tinha que fingir na rua, tinha que podar toda e qualquer demonstração de afeto em público. Então, assim... a gente namorava escondido, né? Exatamente. Era a única opção nessa época. Exatamente. Então... E aí, nessa época, a gente tinha alguns amigos que... as amigas da escola, a grande maioria, ficaram muito do nosso lado, né? Elas já viam como que a gente... Já tinha um clima, né? E as da igreja, não, né? As amigas dela da igreja foram muito difíceis. E nessa época, eu não contei pra nenhuma amiga minha fora da escola. Eu demorei muito tempo pra contar pra elas. Obviamente, a gente namorava escondido, mas tinham coisas estranhas que as pessoas percebiam, né? Por exemplo, de ficar indo no banheiro, ficar um até lá. E as pessoas percebiam, os nossos amigos, os meninos, demoraram muito tempo pra gente contar pra eles. Porque, gente, menino no ensino médio, o homem é babaca. Aí a gente tinha certeza que eles iam contar pra todo mundo e tal. Eles já falavam da gente sem saber, imagina sabendo. Assim, estratégias para as pessoas pararem de desconfiar da gente. Inclusive as nossas mães. E aí, tipo assim, teve uma época que a gente tinha um aniversário de 15 anos, eu falei assim, Bê, você vai e eu não vou. Minha mãe e a mãe dela também iam nesse aniversário. Eu e você vai ficar com alguém lá, pra elas verem e a gente diminuir. Elas e todo mundo ver e a gente diminuir essa suspeita. Gente, muito cruel, né? É muito cruel. Eu lembro que eu sofri muito e ela falou, não vou ficar e tal, mas ao mesmo tempo, nossa, mas seria bom, né? Porque diminui um pouco essas suspeitas. Porque nessa época nossas mães já suspeitavam. E, enfim, muito, muito triste, assim, essa coisa. Ela não ficou com ninguém nesse aniversário. Mas foi uma época muito difícil, isso de tentar esconder, assim. A gente vai conseguir passar pro mesmo lugar, tipo, vamos passar pro Rio. E a Amanda, essa amiga nossa, também queria fazer medicina. A gente mora com a Amanda, elas não vão desconfiar. E, assim, vão ter 3 quartos, ou talvez 2, que obviamente a gente ia ficar junto. E eu lembro também de Amanda falando assim, que ela também sonhava isso com a gente, né? A gente bota lá, vai ter os porta-retratos e tudo, a gente tira quando suas mães forem visitar a gente e tal. E era muito doido a gente conseguir pensar, era o mais próximo do futuro que a gente conseguia ver junto. Chegou um ponto que eu achava que a gente ia ter que, tipo assim, cada uma ia casar com um homem e a gente ia viver como amantes, entendeu? Eu pensei nisso um pouco mais pra frente, eu não achava que isso ia acontecer nessa época. Mas a gente tinha certeza que a gente só ia conseguir contar pras nossas mães depois que a gente terminasse a faculdade. Porque seria o único momento que a gente poderia se bancar. Então, se elas falassem sair de casa, que infelizmente no mundo LGBT, gente, raríssimas as exceções,
não tem esse medo, entendeu? Graças a Deus foi nada perto disso, né? Não foi nada perto disso. Mas é uma certeza, é um medo muito, muito grande. Não tem como explicar. É uma incerteza muito grande, né? Não, é esse medo muito grande isso acontecer. Realmente só quem sente pra entender. Passamos no 3º ano, fomos no outro ano fazer vestibular, passamos para cidades diferentes. Eu fui morar no Rio de Janeiro. Ela primeiro passou para Petrópolis, que foi, assim, muito bom. Petrópolis em 2 horinhas. E nós duas íamos sair de campus. Então ia perder facilitar um pouco muito. Aquele domínio, né, da mãe, assim, de controlar onde tá indo e tal. Gente, eu lembro que quando nós duas, né, passamos, assim, pra campus, pra Petrópolis e pro Rio, a gente ficou muito feliz. Eu lembro que eu fiquei muito esperançosa, né? Vai ser uma nova fase da nossa vida. E não foi, porque durou 4 dias e ela passou pra campus também. Então ela voltou. Volta eu morar com a mãe. Volta a morar com a mãe. E aí a fase mais difícil, porque se teve drama até agora, o resto é muito pior. Beijo, me senti culpada em relação à religião. E aí, melhorei um pouquinho em relação à religião, começamos a namorar, tudo mais. Tudo se desenrolou. Tinha os amigos da escola que sabiam que davam um pouquinho mais de apoio pra gente. Os meus amigos da igreja, ninguém me apoiou. Então, o que aconteceu? A chefona lá da igreja, a comandante mor, me chamou pra conversar e disse que me viu beijando... Não, que um pai de uma criança do grupo jovem que eu participava e, tipo, comandava também, tinha me visto beijar a bebezinha dentro do carro. E que isso era absurdo, e aí entra. Isso é um absurdo. Olha que tudo que sua mãe faz por você, você vai pro inferno e vai levar sua família inteira junto. Isso é uma aberração. Você precisa parar, você não pode mais estar à frente do curso. Isso, eu fui expulsa do curso que eu participava. E que ela era animadora, ela tinha uma função lá. E aí eu não pude mais participar por conta disso. Teve uma época também que eu ainda ia pra missa e ouvia as pessoas, tipo, fazendo assim quando eu levantava pra comungar. Era, tipo, bizarro, assim, bizarro. Isso ela tinha 18, 19 anos. Eu ainda não era bem resolvida comigo mesma. Direção espiritual com o padre. E aí conversava sobre algumas coisas da vida e tal. Espalhar isso dentro da igreja. A chefona te ameaçou. Falou que se você não contasse pra sua mãe, se não terminasse, você tinha que contar pra sua mãe. Senão ela ia contar. Exatamente. Tipo assim, gente, uma pessoa de uns 60 anos ameaçando uma pessoa de 18, 19, entendeu? Ameaçando e que nem sabia o que tava muita sentindo, coisa e já tava toda doida na cabeça. Essa eu tinha menos intimidade. Aí veio uma que eu tinha mais intimidade. Você admirava muito também. Que eu admirava demais. E falou atrocidades também. Falou de aberração de novo, falou de que eu era muito fraca, que eu tava cedendo às tentações e que isso era só tentação, que pra eu ir pro céu eu tinha que vencer isso. Gente, mas tanta coisa. E aí, como isso foi se espalhando na igreja, quem é religioso sabe que existem algumas orações de cura. E aí já tiveram orações de cura que o padre rezou na minha cabeça para todo o espírito de homossexualismo, doença sair de mim. Exatamente. Lismo. Algumas amizades foram desfeitas, assim, as pessoas se afastaram de mim, porque acharam que se ficasse perto de mim ia pro inferno junto comigo. Algumas amigas minhas chegaram a mandar mensagem pra B, dizendo que se ela me amava mesmo, era pra ela se afastar, porque isso estava errado, porque isso era pecado, enfim. Me sentia muito culpada, isso foi muito violento, é um negócio, assim, bizarro. As pessoas que você tem medo de perder e que você vai perder, elas não são suas amigas. Elas não querem seu bem. Não são pessoas que você vai perder, na verdade. Exatamente, você vai se livrar. Você pode não perceber naquele momento, mas mais pra frente você vai perceber. Você vai se livrar. Eu me livrei porque era um peso. Pra mim era um peso. E até porque é uma amizade, vamos botar assim, uma amizade com quem você não pode ser você mesmo, você tem que esconder uma parte sua pra você caber ali, pra você ser aceito e tudo. Como assim, entendeu? A amizade, ela é uma coisa que você mostra quem você é e você quer a pessoa perto de você. Se você tem que se esconder... Pra que ter essa amizade, né? Exatamente. A gente já morava separado. Então, diferente daquela época lá da escola, que por mais que ela quisesse terminar, a gente se via de novo e voltava aqueles sentimentos, nessa fase a gente já tava morando em cidades diferentes. A gente ficava um mês sem se ver e tal. E vivendo uma fase nova na vida. Pra quem já passou por términos ou por coisas assim, quando você vive uma fase nova é um pouco mais fácil. Porque você tá conhecendo novas pessoas, tá vivendo outras coisas.
decidi contar pra minha mãe. Tem medo, né, dessas pessoas contarem, chegar no ouvido dela, e eu queria contar por mim mesma. Isso foi um ano inteiro, gente, porque você contou perto entre Natal e Ano Novo. Exatamente. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. E falei sério, eu não tava nem chorando, não. E a gente já tava 2 anos juntas, escondidas, né? Aí ela falou, pode falar. Aí eu falei, mas o negócio é sério, que eu tenho pra te contar. Nayara não é só minha amiga. Aí ela falou assim, como assim? Aí eu falei, eu namoro ela. Aí ela começou a chorar, e aí eu chorei junto, e aí a gente começou a conversar sobre isso. A gente sempre teve um canal bem aberto, assim, de conversa. E aí eu falei que isso não era de hoje, que isso já tava acontecendo há muito tempo. Eu queria que ela soubesse pra participar dessa parte da minha vida, que eu não queria mais mentir pra ela, que eu menti por muito tempo, por medo de como seria a reação dela e tudo mais. E aí ela chorou, falou que já imaginava que não era o que ela queria pra mim, mas que ela me amava mesmo assim e tudo mais. Beleza, dormiu. Me senti aliviada. Te mandei mensagem? Mandou mensagem. Mandei mensagem. Ela falou que me amava também, amava você, me amava. Exatamente. E que... Levanta eu, achando que estava tudo bem. Contei para minha mãe, as coisas vão melhorar. Mamãe começa a chorar, fica sem falar comigo por 4 dias seguidos. Mamãe escovava o dente chorando, tomava banho chorando, lavava a louça chorando. Não falava comigo, não conversava nada. E aí eu parei de mandar mensagem pra você, né? Depois eu vou contar a minha versão. Parei de me comunicar, assim, com o B. Ou uma respondia muito pouco. Porque, assim, eu demorei pra contar pra mamãe, não só por medo de ser expulso, por medo da reação. O maior medo da nossa vida de decepcionar quem a gente ama. E perder, né? E perder quem a gente ama. Então, assim, eu me senti perdendo mamãe e senti que eu estava fazendo, causando a pior dor que ela podia sentir na vida. E, enfim, no final disso, ela ajoelha no chão, pede, pelo amor de Deus, pra eu terminar. Gente, você vê sua mãe assim, né? Mas ela ajoelha no chão. É muito difícil, assim. É isso, assim. Muita do choro da mãe dela, pedindo pra terminar e tal. E aí tem gente que fala assim, eu terminaria na mesma hora. E tem gente que fala assim, ela que viva a vida dela e tal. Gente, nenhuma coisa nem outra, né? É perturbador, né? É perturbador. É uma coisa muito difícil. O problema é dela, ainda mais você com 19, 20 anos, porque você depende dessa pessoa e você ama essa pessoa. É a pessoa que você tem como referência. A gente não tá falando de uma mãe egocêntrica, narcisista. Foi uma mãe que doou a vida inteira dela pra B e pra irmã, e que ela sempre teve uma relação muito boa, muito próxima. Muito próxima. E nunca foi uma mãe que jogava na cara o que tinha feito, nunca, tanto que em momento nenhum a mãe dela fez isso. Mas, e assim, você se sente decepcionando a pessoa. Cara, exatamente. É muito doido, assim, é muito doido pensar nisso. E aí eu decido terminar. E a gente termina. Só que não termina conversando comigo. Ela simplesmente some.